Bom, antes de começar a falar sobre qualquer coisa aqui, eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que é essencial, sobre a questão da compreensão. Nós, seres humanos, somos seres que se comunicamos no dia a dia através da linguagem e às vezes nós esquecemos de falar sobre o que são essas coisas e acabamos que não falamos nada, tomamos coisas como óbvio, entre várias outras coisas. Não costumamos fazer perguntas no dia a dia ou buscar compreender coisas. Muitas vezes nós achamos que são bestas, mas às vezes não são. Uma coisa bastante comum, não deveria ser, é que hoje em dia as pessoas falam mais sós do que com as outras, mesmo que elas estejam falando com alguém. Elas não param para ouvir o outro, elas apenas entendem com suas próprias cabeças. Isso acontece porque a maioria das pessoas tentam compreender o que o outro está dizendo e colocam toda a sua experiência de vida, sua subjetividade no que o outro diz, e as palavras que o outro diz não tem nada a ver sobre você, é sobre os seus significados, os seus sentidos, sei lá. Uma pessoa que sente mais frio que outra, quando ela diz que está com frio, é diferente de uma pessoa que é calorenta. E a gente muitas vezes acaba entendendo isso como se fosse a mesma coisa, mas não é bem assim. Você já parou pra pensar que por um momento você não pode estar falando com o outro e está só interpretando ele com o que você tem, sei lá. E nessa tentativa de entender o que o outro está dizendo e colocar sua própria vida naquilo que o outro diz, acaba que não existe diálogo. É como se as pessoas estivessem umas ao lado das outras, mas estão falando sós, porque ninguém para ouvir ninguém. Hoje em dia, não sei se era assim antes, não vivi antes. Bom, não que eu me lembre, né, de ter vindo pra cá antes. Coisa que eu observo ser bastante comum é que as pessoas elas não lhe ouvem com o intuito de lhe compreender, mas apenas para lhe responder, como se fosse um jogo rápido, como se um enunciado, algo que a pessoa diz, não tivesse nada por detrás daquilo, como se fosse só aquilo que chega lá e pronto. É como se estivessem todo mundo com suas próprias convicções e não quisessem nada além daquilo. Sei lá, pode ser uma pergunta besta, mas quantas pessoas na vida já olharam pra vocês após dizerem algo e dizer: o que é isso que você está dizendo? Você alguma vez na vida já perguntou a alguém o que significa aquilo que aquela pessoa está dizendo? Ou não? São muitas coisas que passam batido no dia a dia. Não sei se é por falta de atenção, falta de interesse. Não tô aqui pra achar a causa de cada coisa, acho que só pra comentar sobre coisas que eu vejo no dia a dia. E nisso de ninguém perguntar nada a ninguém, muito menos buscar saber algo,
acaba que não há um diálogo entre dois seres, não há comunicação, só há imposições de ideias. São imposições, não há uma troca de fala, de experiências. É só alguém falando o que quer e outro falando o que quer, mas ninguém para pra ouvir ninguém. Sei lá, talvez deve estar todo mundo ocupado demais pra ouvir alguém. E muitas vezes nos perdemos de descobrir coisas por não se permitir descobrir e não se desapegar da própria opinião, sabe? Às vezes, o que o outro diz tem mais a ver com ele do que com quem ouve. Nem sempre algo é sobre você. Às vezes as pessoas só querem falar, mas hoje em dia todo mundo como se você fosse conversar, mas as pessoas sentem que você está atacando elas. Todo mundo tão preso a o que fala que não se permite muitas vezes mudar de opinião e fica nessa de alguém fala algo de cá, o outro alguém fala algo de lá, mas nenhum tenta compreender o outro com o que o outro está falando, com os significados dele, com o que é para ele. E até em coisas bestas, isso se torna briga no dia a dia, como você dizer que gosta de chupar limão, alguém não aceita isso porque aquela pessoa não sente um gosto bom no limão e para ela o mundo todo tem que sentir um gosto daquele como ela sente e define o bom e o ruim com base naquilo que vive. E quando você fala eu gosto de chupar limão, as pessoas não entendem. E elas não entendem mesmo porque elas não se permitem entender. Não tem como você entender o que o outro diz e na hora que o outro diz você já está criando ideias sobre o que ele está dizendo com base na sua própria vida. Ah, o Viagem está dizendo que limão é bom, mas eu não gosto de limão, então ele está mentindo. Só que às vezes não é assim, velho. Às vezes não é que o outro esteja mentindo. Às vezes o outro só tem uma experiência de vida diferente. Tudo hoje em dia se torna motivo de briga e... Primeiro, o maior erro que eu penso haver na comunicação é que tentam entender o que o outro está dizendo, ao mesmo tempo tentam colocar a sua própria vida naquilo. Isso impede, cria um muro. Você se impede de ver o significado daquelas palavras. A falta de perguntas no diálogo, a pressa para responder, a falta de paciência, a necessidade urgente de uma resposta para o ontem. Como se essas coisas fossem simples, como se a racionalidade, como se a comunicação, como se a linguagem fosse algo que acontecesse em questão de segundos, como se não tivesse nada além do que aquilo que está sendo visto, dito, pensado. Só que eu não penso que seja bem assim, tão simples conversar com alguém e fácil, como se não houvesse complexidade no que o outro diz, como se não houvesse todo um universo diferente do meu. Dificilmente hoje em dia se há conversas, há mais imposições mesmo. Todo mundo tão preso às próprias opiniões que quando alguém diz algo que é contrário a elas, fica ali e acabou-se. Não tem mais o que fazer.
é como se estivesse todo mundo junto, mas só no ambiente porque tá todo mundo separado. Bom, eu queria ter falado sobre isso, né? A questão da comunicação, que, sei lá, se você já tenta compreender o que está sendo apresentado a você, seja por fala, por leitura, música, filme, série, sei lá, qualquer coisa que tenha palavra, tá ligado? Se você já consegue ouvir o que o outro diz e tira a sua própria opinião pessoal daquilo e tenta compreender o outro com o que ele diz, de boa, mas se não, queria convidar vocês a testar. Quando alguém for falar algo diferente dos seus gostos, das suas próprias opiniões pessoais, antes de a pessoa terminar de falar, de se explicar, ou de você tomar qualquer conclusão, não criar ideia preconcebida sobre isso, porque é isso que gera o preconceito. Muitas vezes a gente acha que o preconceito é só em falar mal ou não aceitar, mas o preconceito é uma ideia que você tem de algo antes de viver. Quando você cria uma ideia sobre aquilo que o outro está dizendo antes dele terminar, antes dele explicar, antes de você perguntar, antes de buscar compreender o que é para ele, você está cometendo preconceito, mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba estar. Então, na próxima vez, se for falar com alguém, ler um livro, assistir uma série, filme, tente compreender a coisa, mas sem colocar sua opinião pessoal naquilo. Separe as coisas, destrinche, veja fio por fio, veja até onde vai, veja todos os lados. E só então, depois de compreender tudo isso, tome uma opinião sobre isso. Sem ser uma opinião pessoal, colocada sobre toda a sua vida naquilo, mas outro tipo de opinião. Uma opinião que não vai depender da sua percepção, mas que vai depender da percepção do outro. Uma vez que alguém, sei lá, falar que gosta de limão, no lugar de dizer que não tem como reagir com repulsa, já ir falando coisas, apenas perguntem: pô, cara, como é gostar do limão? Como é o gosto? Porque no fundo, o que faz as pessoas serem bonitas são as diferenças delas. E, sei lá, ninguém quer buscar compreender ninguém. E às vezes nós somos tão iguais, sabe? Eu, você. Se é que de fato temos diferenças, já que é todo mundo diferente, é todo mundo igual, porque é todo mundo diferente. Então não tem pra que tá impondo coisas a ninguém, tá entendendo o outro com sua própria cabeça. As coisas vão bem além do que a gente pensa, se sente. Muito além. E enquanto ficarmos nessa de tentar compreender o que chega até nós, sem buscar um significado da coisa em si, o que está sendo dito, lido, assistido, nós só vamos ficar presos na nossa própria opinião pessoal. E é bem provável que tenha pessoas que passaram a sua vida toda conversando com todo tipo de gente, mas não falaram com ninguém, a não ser elas mesmas, porque elas nunca se permitiram entrar no universo de palavras do outro.
E é isso. Peço que reflitam